Imagina tentar explicar para um juiz do século XIX que alguém, tipo, sequestrou os gigabytes de dados de um tribunal. Nossa, ele provavelmente exigiria ver a carta de resgate na hora. Ou querer saber em qual cativeiro físico a vítima está amarrada, né? Exatamente. Mas hoje, isso é rotina, é o jargão padrão de qualquer vara. Pois é. Sabe, existe uma ilusão imensa de que o mundo do direito, da administração pública e dos estudos para concursos é, assim, o reino da precisão absoluta. Aquela ideia reconfortante de que a lei e a redação oficial operam como uma matemática pura e fria, certo? Onde a palavra X significa estritamente X e ponto final. E essa é uma armadilha muito perigosa para quem está se preparando para provas de alto nível. Há uma crença de que a linguagem técnica tem que ser um espelho perfeito e sem distorções da realidade. Mas quando a gente observa de perto os corredores dos tribunais e principalmente o material que as bancas examinadoras preparam, a gente vê que a linguagem está muito longe de ser uma ciência exata. Totalmente. Ela é um organismo vivo, volátil. Ela simplesmente burla as regras rígidas do dicionário para manipular sentidos e emoções. O que nos traz, então, ao objetivo central do nosso mergulho de hoje. Nós vamos transformar esta sessão de estudos em um encontro tático com um professor de português obcecado por aprovação. Perfeito. E o nosso alvo específico hoje é o edital para analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o famoso TRF2. Isso aí. E o labirinto que a gente vai desvendar é o da semântica e estilística. Vamos focar na grande protagonista das provas de interpretação, que é a conotação. E o material que baseia a nossa análise traz um paradoxo fascinante logo na primeira página, sabe? Conta mais sobre esse paradoxo. Dom, se pegarmos o manual de redação oficial, que dita como o analista deve escrever os relatórios dele no dia a dia, a regra é implacável. Elimine o sentido figurado. Seja literal, seja frio, seja denotativo. Ah, mas aí que está a ironia. Para conseguir a vaga, na hora de fazer a prova de interpretação de textos, a conotação domina quase tudo. Exato. E esse contraste não é um erro de planejamento das bancas. É, na verdade, um filtro intencional. As instituições querem testar se o candidato domina os dois modos de operação da nossa língua. Faz todo sentido. Então, para entender como essa mecânica funciona na mente de um examinador do TRF2, a gente precisa primeiro observar a anatomia de uma palavra. No exato momento em que ela quebra as correntes do dicionário. A conotação acontece quando a experiência humana se torna, complexa demais para o vocabulário literal dar conta. Fica limitado, né? Exatamente. A palavra, então, vai lá e pega emprestado uma característica muito forte do seu sentido original, o sentido físico, e transfere essa força para uma ideia completamente nova. Que geralmente é algo abstrato. Certo, vamos desempacotar isso com aquele exemplo clássico que o nosso guia de estudos aborda. A palavra cego. Ah, esse exemplo é excelente. No mundo denotativo, o limite é puramente a oftalmologia. Alguém desprovido do sentido da visão. Um fato médico incontestável. Mas a sociedade precisava de uma forma de explicar que a verdadeira justiça não deve enxergar privilégios, não deve ver cor, extrato bancário ou influência política na hora de julgar. E como explicar essa imparcialidade que é super abstrata, de um jeito que qualquer pessoa sinta o peso da ideia? Pois é. Aí a gente pega a característica física de não ver e cria a expansão conotativa máxima. A justiça é cega. E com isso, a palavra abandona a biologia. Ela ganha uma dimensão filosófica muito profunda. A cegueira deixa de ser uma limitação física e passa a ser a maior das virtudes de uma instituição, né? É uma engenharia de significado incrivelmente sofisticada. Para quem nos ouve visualizar bem essa arquitetura, eu gosto de pensar que a conotação é como pegar o paletó de um amigo emprestado. Como assim? Tipo, a peça de roupa, o tecido, os botões que representam a palavra em si são exatamente os mesmos. Mas o caimento, a atitude de quem veste e a mensagem que essa roupa transmite mudam drasticamente dependendo do evento. Ah, entendi. O contexto redefine a peça completamente. Total. O que nos leva a um desdobramento bem curioso. Se a redação oficial exige aquele terno sob medida da literalidade,
Por que o vocabulário jurídico diário vive desfilando com essas roupas emprestadas? A resposta é simples. Porque a conotação é uma ferramenta de persuasão insubstituível. E o direito, antes de ser um conjunto de leis, é essencialmente a arte da argumentação. Verdade. Quando um magistrado, um promotor ou mesmo um analista elabora uma peça jurídica, frequentemente ele precisa ilustrar a gravidade de um fato de um jeito que os números frios simplesmente não alcançam. Fica muito seco, né? Fica. Então, a necessidade de causar impacto cria um ecossistema semântico próprio. O tão falado jargão dos tribunais. Se a gente imaginar a rotina hipotética de um tribunal em um dia normal, o absurdo literal disso fica muito claro. Nossa, com certeza. Logo de manhã, vemos um esforço coletivo gigante para desafogar as varas cíveis. Pense na imagem. O sentido literal de desafogar é tirar a água dos pulmões de uma vítima, é trazer o ar de volta. E aplicar isso a um acúmulo de papéis de processo transfere toda aquela sensação real de asfixia e desespero para o excesso de burocracia. É uma metáfora pesadíssima. Muito pesada. E a rotina segue. Sim. À tarde, por exemplo, um juiz pode determinar o congelamento dos ativos financeiros de um réu. Mais uma imagem visual forte. A ideia de imobilidade, né? Exato. A paralisia absoluta do gelo é embutida lá nas contas bancárias. Ninguém foi lá e colocou dinheiro em um freezer físico, mas a força da restrição é compreendida na hora. E em seguida, a equipe de TI atua, ativando uma blindagem nos servidores porque houve aquele tal sequestro de dados que a gente mencionou lá no começo. O que mostra o quanto essas palavras invadem várias áreas do tribunal, não só a parte jurídica. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque gera um problema bem prático para o candidato na hora da prova. Qual seria? Bom, se a palavra sequestro, que nasceu como uma figura de linguagem no ambiente digital, agora aparece em absolutamente todos os manuais normativos de segurança da informação, ela não teria deixado de ser uma metáfora? Você disse ela não virou o sentido oficial. É. A força do uso diário não transformou essa palavra em um novo sentido denotativo. Eu imagino que identificar essa fronteira meio borrada na hora de uma prova de semântica seja um pesadelo. O que é fascinante aqui é que você descreveu com precisão o fenômeno da cristalização. São metáforas que são usadas de forma tão exaustiva que perdem o brilho poético inicial. Elas se fossilizam como um jargão técnico. Mas e para a banca? Aí que tá. Para a mente de um examinador de bancas cascurdas como a do TRF2, a cristalização não anula a origem conotativa da palavra dentro de uma questão de estilística. O examinador cria a pegadinha justamente aí. E testa se o futuro analista tem a sutileza intelectual de reconhecer que sequestrar dados, por mais comum que seja hoje, ainda carrega aquela carga figurada de retenção ilícita mediante chantagem. Entendi. O dicionário pode até tentar acompanhar a tecnologia, mas na prova de interpretação, a origem literária da palavra é quem manda. Sem dúvida. Essa sutileza das bancas muda completamente o jogo para quem nos ouve. Se o candidato entende que o próprio ambiente jurídico é uma grande estrutura de metáforas cristalizadas, o examinador precisa elevar o nível. Tem que separar quem apenas decora regras de quem sabe ler nas entrelinhas, né? Exato. E como as provas transformam essa teoria em questões cruéis de múltipla escolha? O nosso material destrincha a estratégia das bancas em 3 habilidades de leitura essenciais. Vamos para a primeira delas, que foca justamente em tirar o candidato daquela zona de conforto do jargão forense. Conta pra gente como funciona. É a tática que eu gosto de chamar de choque de gêneros. Numa prova para analista de tribunal, onde todo mundo espera jargão técnico e lei seca, o examinador simplesmente abre o caderno de questões com uma crônica literária do Machado de Assis. Ou um texto super denso do Luiz Fernando Veríssimo, né? Isso. O objetivo dessa primeira habilidade é forçar a decodificação de textos com função puramente poética. A banca pinça uma expressão altamente abstrata ali no meio da narrativa e exige que o candidato traduza aquele sentimento para uma realidade prática. O material de apoio traz um exemplo maravilhoso sobre isso. Imagina a frase: a burocracia é um leite de pedra que o cidadão precisa extrair diariamente. Nossa, o candidato que faz uma leitura mecânica entra em curto-circuito na mesma hora. Total. Porque a questão não quer saber de agricultura ou de geologia.
Ela exige o que a gente pode chamar de empatia textual. E como o candidato resolve isso? Ele precisa olhar para as alternativas e identificar aquela que traduz leite de pedra como um esforço extremo, quase doloroso, para obter um resultado improvável. O avaliador não está cobrando só vocabulário. Ele está verificando se aquele profissional compreende o desespero humano que está ali escondido atrás da linguagem. E a partir dessa decodificação, a gente passa direto para a segunda habilidade, que é onde a linguagem realmente mostra os dentes. A leitura da conotação como ferramenta de persuasão. A pura e simples retórica. Isso aparece com muita frequência naqueles textos dissertativos e nos artigos de opinião sobre segurança pública ou economia. Aqueles textos que recheiam as provas, né? Sim. E aí a banca já não pede apenas a tradução do termo. Ela exige que o candidato identifique a intenção maliciosa, ou pelo menos estratégica, do autor ao escolher aquela palavra específica. E o impacto de uma única palavra errada ou certa muda a história de um processo inteiro. O guia de estudos mostra isso muito bem na frase: o desvio de verbas operou como um câncer nas finanças do Estado. Sim, vamos pensar taticamente. O autor do texto poderia muito bem ter escrito algo do tipo: o desvio de verbas operou como um grande prejuízo financeiro. A informação base está ali. O dinheiro sumiu. Mas a palavra prejuízo é neutra demais. É meio frouxa, sabe? Quando o autor substitui prejuízo por câncer, ele desativa a defesa racional do leitor e ataca direto pelo medo. O desdobramento dessa escolha na prática é letal. Ninguém tolera um câncer. Ninguém. A analogia médica transfere para aquele crime de colarinho branco um monte de características devastadoras. Mostra que ele é silencioso no começo, parasita as estruturas de forma invisível. E quando finalmente é descoberto, já entrou em metástase por todo o sistema. Torna a erradicação um processo traumático. Exato. A alternativa correta na prova seria justamente aquela que aponta a intenção do autor em intensificar a percepção de nocividade e de dificuldade de combate desse crime. É uma verdadeira bomba semântica. E para desarmar essas bombas, a gente chega à terceira habilidade exigida pela banca: a identificação cirúrgica dos tropos, as famosas figuras de palavras. Se a conotação é a energia bruta da língua, os tropos são os motores que convertem essa energia em frases reais. E o material foca numa trindade que mais cai em concursos públicos. A primeira delas, claro, é a metáfora, a substituição baseada na semelhança direta. Por exemplo, a prova testemunhal foi a bússola do juiz. Uma imagem bem clara. Sim, o depoimento indicou o norte magnético para a sentença. É simples, direto e muito visual. Mas logo em seguida temos a metonímia, que já exige um atalho mental mais sofisticado de quem lê. Como ela funciona na prática? Ela é baseada na contiguidade, na proximidade lógica entre dois conceitos. Quando um texto afirma que o tribunal leu Luiz Fux para embasar a decisão, a mente humana, que adora eficiência, entende na fração de um segundo que ninguém leu o ser humano Luiz Fux. Não pegaram um ministro para ler. O tribunal analisou a vasta produção literária e jurisprudencial dele. A parte pelo todo, o autor pela obra. O cérebro salta a etapa literal porque confia totalmente na bagagem cultural do leitor. Perfeito. E, para completar a trindade, temos o instrumento favorito da burocracia e da diplomacia, que é o eufemismo. A arte de anestesiar a realidade. Justamente. Em vez de registrar em um processo duro que o servidor roubou os equipamentos, o documento oficial desliza para um tom meio pastel e registra o quê? O servidor apropriou-se indevidamente dos materiais. É incrível isso. O crime tipificado lá no Código Penal não mudou nada. O fato real é exatamente o mesmo. Mas a roupagem linguística ganha um filtro suavizador. É quase uma tentativa de manter a compostura institucional diante do caos. E se conectarmos o domínio dessas três habilidades, que são traduzir poesia, identificar retórica persuasiva e nomear figuras de linguagem ao quadro geral da administração pública, a mensagem dos tribunais fica transparente para nós. Eles não estão em busca de dicionários ambulantes, né? De jeito nenhum. Softwares de inteligência artificial já fazem correção gramatical perfeitamente. O Estado precisa de mentes capazes de interpretar o tom subjacente de uma denúncia.
Entender a intenção oculta de um contrato. Ler nas entrelinhas de um inquérito de milhares de páginas. A conotação acaba sendo o teste final de humanidade do candidato. Essa perspectiva é de fato transformadora, mas a teoria, por mais rica que seja, sofre um choque de realidade pesado quando o fiscal de sala anuncia que faltam 30 minutos para o fim da prova. A pressão do relógio não perdoa. Nesse cenário de tensão, quem nos ouve precisa de muito mais do que conceitos abstratos. Precisa de tática. Felizmente, o nosso guia corou esse estudo, estruturando um radar de análise super prático. Sim, um método de verificação em 3 etapas para o candidato não ser engolido pelas armadilhas da banca. Explica como a gente ativa esse radar. O funcionamento desse radar tem que ser quase um reflexo condicionado durante a prova. O passo número 1 é o mapeamento da incongruência física. É aquela triagem inicial onde o candidato se depara com uma frase e imediatamente testa os limites da física clássica nela. Me dá um exemplo. Digamos que o texto diz: a inflação engoliu o salário. A pergunta imediata na cabeça deve ser: isso é fisicamente possível? É uma checagem de absurdos mesmo. A inflação é um índice matemático. Ela não tem mandíbula, não tem traqueia, não tem sucos gástricos. Pois é. Se é biologicamente impossível um conceito econômico mastigar o dinheiro na sua carteira, a lógica do mundo real foi quebrada. O radar apita na hora. Detectamos uma conotação em nível máximo. E uma vez detectada essa anomalia, o passo 2 entra em ação, que é a identificação do efeito desejado. É o momento de interrogar o texto de verdade. Por que o autor decidiu quebrar a realidade nesse ponto específico? A resposta quase sempre se alinha a 3 intenções básicas, certo? Exatamente. Ele queria intensificar um absurdo. Bom, isso nos leva para metáfora ou para hipérbole. Ele queria amaciar um golpe duro, aí estamos no território do eufemismo. Ou será que ele queria ridicularizar uma posição oposta? Teremos aí a ironia. E a opção correta no gabarito vai ser aquela que captura com precisão essa motivação oculta. Com certeza. Então, o que tudo isso significa quando a gente chega ao terceiro e último passo do radar? É a hora de prestar atenção aos adjetivos subjetivos aplicados a abstrações. Nós aprendemos desde cedo na escola que o adjetivo serve para qualificar um substantivo. A porta é azul, o carro é rápido. Sim, coisas concretas. Mas o alerta máxima do candidato deve soar quando adjetivos de percepção sensorial são grudados em conceitos que simplesmente não têm massa. O exemplo perfeito para ilustrar isso é a expressão "um clima pesado tomou conta da audiência". O clima social, essa tensão emocional de uma sala, é algo completamente invisível. Não tem volume, não tem densidade em quilos. Não tem? Quando o autor aplica o conceito físico de peso a uma atmosfera de desconforto emocional, ele cruzou a linha da literalidade sem olhar para trás. Encontrar atributos físicos em estados psicológicos é o caminho mais rápido para identificar que o texto exige uma interpretação além do óbvio. Pensando visualmente aqui, dominar esse radar de 3 passos é como varrer uma praia com um detector de metais calibrado só para encontrar sentidos ocultos. Ele ignora a areia das palavras comuns e dispara ruidosamente assim que detecta qualquer ruptura na lógica do mundo palpável. Deixa de ser um exercício de adivinhação, de chute, e passa a ser engenharia reversa do texto. Recapitulando o nosso mergulho profundo de hoje, nós começamos desconstruindo o mito da linguagem fria e puramente técnica. Observamos a palavra ganhando vida própria, expusemos a hipocrisia do jargão nos tribunais e saímos com um mapa tático de como as bancas convertem a poesia em armadilhas de múltipla escolha. E sabe, o ganho dessa jornada extrapola, e muito, os portões de qualquer local de prova. A mecânica que a gente detalhou aqui governa a forma como toda a sociedade se comunica. Sem dúvida nenhuma. Para nossa audiência, mesmo para quem não tem a menor pretensão de prestar concurso para o TRF2 ou qualquer outro órgão governamental, decodificar a conotação é um verdadeiro superpoder de defesa pessoal diário. A linguagem nunca é inocente, né? Nunca.
Quando abrimos as notícias e vemos que uma medida econômica do governo foi chamada de remédio amargo, em vez de aumento de impostos, ou quando acompanhamos discursos políticos de qualquer espectro ideológico substituindo dados concretos por analogias de guerra, Estamos sendo alvos de engenharia de convencimento o tempo todo. A neutralidade é uma ficção absoluta. Ao substituir o dado literal pela figura de linguagem, o orador está, no fundo, ditando as emoções que a pessoa deve sentir em relação àquele fato. nós estamos aqui apenas analisando o esqueleto semântico dessas escolhas de forma estrutural, claro. Mas o poder que isso exerce sobre a opinião pública é avassalador. Sim, e saber mapear essas intenções é saber desarmar verdadeiras granadas semânticas na nossa rotina. Se a pessoa não domina as regras da conotação, se ela não entende o porquê de uma palavra estar ali e não outra, ela se torna refém da interpretação de terceiros. É abrir mão do próprio pensamento crítico, né? E aceitar passivamente o roteiro que escreveram para ela. E isso levanta uma questão importante. Uma reflexão final que permeia tudo isso que a gente discutiu hoje sobre a busca pela objetividade nas instituições públicas. Manda ver o que você pensou. Nós partimos sempre do princípio de que o sistema de justiça e as engrenagens burocráticas do Estado deveriam ser o pilar máximo da razão matemática na sociedade, o reduto onde não há espaço para ambiguidades. A régua da lei. Isso. No entanto, o que percebemos é que a própria máquina que julga, condena, absolve e administra depende visceralmente de palavras que nasceram da imaginação pura. De metáforas, né? Exato. Nós dependemos do sequestro de dados, da cegueira da justiça, da blindagem das instituições para fazer todo o sistema funcionar. Se a estrutura do que chamamos de direito é amparada por pilares feitos da mais pura ficção poética, até que ponto a justiça que se aplica diariamente não é, no fundo, uma gigantesca obra literária coletiva? Uma obra totalmente dependente de quem conta a melhor história. Caramba! Essa é a provocação que destrói aquela régua de engenheiro que mencionamos no começo. A tentativa de medir a linguagem e a experiência humana como uma métrica inflexível sempre falha justamente porque a própria régua é feita de palavras em constante mutação. Tem sido uma experiência incrível guiar esta análise de hoje e explorar as engrenagens ocultas da nossa língua. Continuem questionando cada palavra que leem, fiquem atentos aos sentidos que tentam impor em cada texto e até a próxima sessão de estudos profundos.